Empreendedorismo, feminino, sororidade, corporativa, apoio, boas histórias. Tudo isso aqui. Donas Cast, o podcast do Donas do Seu Mundo. Olá, donas lindas! Vamos começar mais um episódio do nosso querido Donas Cast. Claro, é o 8º episódio de uma série que vocês precisam ouvir todos. Até o 5º episódio, vocês conseguem conferir no Spotify e o link tá lá na nossa bio do Instagram, @Donas do Seu Mundo. Linka lá no Instagram, acessa o link da bio, vai ter lá o nosso querido canal do Spotify. Vocês conseguem conferir os 5 primeiros episódios que tem temas como propósito, marketing, branding, tem vários temas super pertinentes e necessários para você, empreendedora. Sim, a senhorita que está aí do outro lado, seja andando na sua esteira, fazendo aquela caminhada, na academia, lavando aquela loucinha básica, naquele momento de descontração que você colocou aí o nosso podcast e vai pelo menos naquele momento ter mais conhecimento para aprender a cada vez mais gerenciar melhor a sua empresa. E o 6º, 7º e 8º, agora no caso esse que nós estamos, você também pode conferir no YouTube. Agora nós também temos imagens, não temos só sons. E é isso que é o Donas Cast, gente, porque o nosso podcast tem a missão do Donas, que é empoderar a mulher empreendedora através do conhecimento. Hoje estamos aqui com um time que mora num pedacinho fofinho, quentinho do meu coração, porque são pessoas que eu conheço há no mínimo 20 anos, que estão aqui ao meu lado. Claro, né? Porque quando a gente envolve as amigas, a conversa fica mais gostosa, o cafezinho fica mais gostoso, o biscoitinho também. Vocês estão vendo, né, gente? Aqui o clima de descontração. Junto do meu lado está a nossa querida Lisli Pontes. Fala com a gente aqui, Lisli. Oi, pessoal. Muito bom estar de volta em mais um Donas Cast. Hoje a gente vai tratar, né, Carol? Qual é o nosso tema? Gestão de pessoas. Será incrível e todas as perguntas enviadas no Instagram e no nosso grupo de WhatsApp vão ser respondidas hoje. Gente, estava falando para as meninas que eu acho que só Deus para me ajudar a trabalhar com gestão de pessoas, porque não tenho paciência, confesso. Gente, é um negócio difícil, né, amigo? É difícil. Esse negócio de lidar com gente. É desafiante. E para nos ajudar nesse assunto, que para mim é muito árduo, mas elas tiram de letra, a gente tem as nossas especialistas. Vou começar com ela, que é minha musa, fundou o Donas junto comigo. Então, né, não preciso de mais apresentações além disso. Mas só para falar assim, um mini currículo da moça. Ela é pedagoga, pós-graduada em psicopedagogia e psicologia do trabalho, com formação em coaching pela Sociedade Brasileira de Coaching. Possui vasta experiência na formação e desenvolvimento de líderes e gestores e é apaixonada por ensinar. Inclusive, não só apaixonada, ela tem o dom mesmo, essa mulher é demais. Atuou como consultora, instrutora, palestrante nas áreas de autoconhecimento, liderança, empreendedorismo e em parcerias com empresas privadas, instituições públicas, associações de classe e o Sebrae. Atualmente ela é Head of People and Culture. Gente, isso é muito chique. Eu não tenho uma estrutura para dar lá uma pessoa dessa, gente. Lá na Educ Hub, uma startup de educação, liderando a gestão pedagógica e a formação dos educadores, além de contribuir com a gestão de pessoas de empresas privadas por meio de consultoria. Com vocês, Analice Ramos, gente. Palmas para Analice. Palmas, que o currículo desse tem estrutura não. Essa é Carol. Mulher, como é que é gerenciar pessoas em meio a tantas coisas complexas? Quando eu comecei a ler aqui, que eu vi que tinha a questão da formação dos educadores, contribuir com a gestão e não sei o quê. Eu hoje estou à frente de um cargo de gestão e de liderança e eu vou te dizer, eu achava que tinha... Até então, eu achei que eu tinha passado por alguns desafios na minha vida. Eu vi que eu acho que eu não tinha nem virado a página 3 do livro. Como é que é, mulher? Só assim, sucintamente. Pra tu se apresentar, só pra tu chegar. É desafiante, é muito desafiante. Mas também é muito gostoso.
Eu costumo dizer que quando você assume um cargo de gestão, você acaba deixando de ser aquela profissional e passando a ser gestora de pessoas, né? Então você deixa de operar, de fazer aquilo que você gosta e você vai fazer a gestão da sua equipe, você vai desenvolver as pessoas, você vai estimular as pessoas, motivar as pessoas, gerenciar essas pessoas. Essa palavra gestão, Analice, para empreendedora, principalmente a micro e pequena empreendedora, é uma palavra muito complexa, né? É assim, é que nem caviar, ela já ouviu, mas nunca comeu, né? E dentro da gestão, você tem uma gama gigantesca de atitudes que você precisa gerenciar. Sim. E eu entendo muitas vezes que a dona, ela passa para empreender no momento de nice, vulgo, necessidade, né? Muito mais atrelada a um ímpeto de vou fazer, vou para frente, vou montar, vou começar a vender brownie, vou começar a fazer tal coisa. Mas ela não pensa na construção do geral. Então, eu queria facilitar essa palavra gestão de alguma forma e principalmente no lidar com pessoas, né? Dá uma traduzida aí e insere já um pouco sobre como que essa dona ela precisa pensar essa atitude de liderança frente a essas pessoas, afinal de contas ela é a dona. Porque, como você falou, né, o empreendedorismo ele vem muitas das vezes pela necessidade. E aí muitas das pessoas elas empreendem mais pela necessidade do que pela oportunidade. E na maioria das vezes também as pessoas quando empreendem, elas acabam fazendo toda a parte operacional da empresa. Então a empresa começa a crescer e ela começa a ter um time para trabalhar, né? E como é que essa pessoa está, essa empreendedora está com relação a soltar o operacional e começar a confiar na equipe? Né? Porque tem que ter esse processo de soltar e confiar. Formar essa equipe para que essa equipe possa atender aos objetivos que ela tem. A gente estava conversando há pouco tempo sobre isso, né? Exatamente. Não sei se... Respondeu sim. Não, mas o que eu queria, a Carol me passou aqui o microfone, eu queria saber, Analice, você falou isso muito bem, que em alguns momentos da empresa é necessário essa conciliação entre a execução da atividade mesmo, né, do negócio e a gestão. E quando a empresa ainda vou voltar mais uma casinha, bem no começo, que essa dona está começando a ter que lidar com sua primeira funcionária, seu primeiro funcionário, os 2 primeiros funcionários, que ela ainda está dando esses primeiros passos, engatinhando, né, na empresa, já tem um pouquinho mais de experiência, enfim, já está conseguindo contratar e empregar outras pessoas, mas está dando seus primeiros passos na liderança. Por onde tu diria que ela deve começar a buscar essa conciliação? A gestão de pessoas ela está totalmente interligada com o negócio. Então, quando uma pessoa coloca uma empresa, ela tem que começar a ir criando aqui a cultura da empresa. Tem que identificar, pensar qual é a identidade da empresa. E a partir dessa identidade, as pessoas elas têm que se conectar com essa identidade. Então, a gestão de pessoas começa na hora do processo seletivo, que a Jéssica vai falar muito bem sobre isso, né, Jéssica? Mas quando eu procuro uma pessoa no mercado, eu tenho que trazer uma pessoa que esteja alinhada àquela cultura que eu quero na minha empresa, né? Então, já começa por aí, tá? No caminhar, no desenvolvimento, eu também tenho que trazer para essa pessoa uma condição para que ela aprenda, para que ela se desenvolva, para que ela possa atender às necessidades da empresa. Então, gerir pessoas é isso. Trazer a pessoa certa, colocar a pessoa certa no lugar certo, né? E fazer todo um acompanhamento dessa pessoa para que essa pessoa dê o resultado que a empresa espera. Nossa, aula de verdade, né? Às vezes a gente chega nas empresas e assim... tem pessoas que estão há anos na empresa e por ser uma pessoa de muito tempo na empresa, ela foi assumir um cargo de liderança.
mas aquela pessoa não tem o menor perfil para ser líder. Não tem. Né? Então a empresa fica na lista, o que é que eu faço com aquela pessoa que está ali, não vai para frente? Eu digo, olha, tira ela dali, coloca em um outro lugar que ela possa produzir bem, mas ela não tem a capacidade de liderança. Então gerir pessoas é isso, é colocar a pessoa certa no lugar certo. Às vezes você tem a pessoa certa, mas ela está no lugar errado e ela não produz o que tem que produzir. São aquelas possibilidades de crescimento que não necessariamente envolvem um cargo de liderança, né? Porque que, às vezes você tem um excelente funcionário que quando ele vai para o cargo de liderança, exatamente o que tu falou agora, quando ele vai para o cargo de liderança ele se perde. Então tem que ter dentro da empresa um regime, né? Um regime de carreira, um plano de cargos, coisas assim, que contemple esses profissionais que tenham essas outras competências. Mas né? não necessariamente ele assumir uma liderança. Massa. Eu agora vou chamar a nossa segunda especialista, que a dona Analice já deu um spoiler dela aí, que é a nossa querida Jéssica Rangel, que também tem um currículo, tá, gente, que eu vou ler aqui. A bichinha tá aí há mais de 10 anos, trabalhando como psicóloga organizacional de carreira. Ela possui expertise em implantação de projetos com tema em gestão emocional e liderança, orientação, mentoria de carreira, recrutamento e seleção em vários segmentos, psicoterapia para empreendedores. E aí eu passei a palavra para ela exatamente para fazer uma pergunta que muitas de vocês podem estar fazendo aí na cabecinha de vocês. E se eu não tenho equipe nenhuma, sou eu me virando nos sei lá quantas horas por dia, né, para fazer tudo ao mesmo tempo e agora, como é que eu posso me autogerenciar? E como eu identificar em mim características empreendedoras ao ponto de eu realmente acreditar. O empreendedorismo é para mim. Ótimo. A primeira coisa, né, que uma pessoa que pensa em empreender, a primeira coisa que ela tem que ser é líder. Né? Todo mundo que quer empreender tem que desenvolver a liderança pessoal. Eu não vejo uma pessoa que empreende que não desenvolva a liderança pessoal dar certo. Né, eu fui fazer pesquisa de campo, trabalhei em polos de moda, né, atendendo diversos empreendedores, né, o microempreendedor, principalmente esse ponto, né, que você trouxe aqui. Dentro das empresas também, as pessoas que saem da empresa para empreender. Então, assim, geralmente eram líderes que saem da empresa para montar o seu próprio negócio. Então, a liderança, ela tem que estar nessa pessoa. E como é que você desenvolve isso, né? Você trabalhando o seu autoconhecimento e trabalhando os seus traumas. Não tem como eu ser um bom gestor no futuro, eu ter uma grande empresa, eu sendo uma pessoa que não sei lidar com frustrações, eu sendo uma pessoa que não sei tratar bem o outro, não sei fazer gestão de uma equipe no sentido de engajar, né? Como é que eu engajo uma pessoa se eu pontuo que não gosto de pessoas? Se eu pontuo que não preciso de pessoas? Se eu acho que posso fazer tudo sozinha? Né? Então, assim, primeiro ponto para uma pessoa que vai empreender é desenvolver a liderança pessoal. Né? Isso eu tenho diversas pesquisas, testes psicológicos, atendo empreendedores e é o principal ponto que eu desenvolvo na pessoa. Vamos desenvolver sua liderança pessoal. E aí na liderança pessoal eu trabalho a gestão do tempo, a gestão das emoções, né? Então a gente educa a emoção da pessoa para que ela consiga ter uma percepção melhor. Porque o que acontece? A gente tem pensamento automático toda hora. Vocês estão aqui comigo, vocês estão pensando em várias coisas, né? E se eu não conseguir educar esse meu pensamento, o meu emocional vai falar no momento da minha decisão. E aí o empreendedor, o iniciante, ele precisa 100% dele que esteja bem, né? Às vezes chega assim pra ele e diz assim, Jéssica, eu não posso nem adoecer, eu não posso nem tirar férias, né? Por quê? Porque realmente a gente passa por um percurso até a nossa empresa ir criando, né, a modelagem que é muito sozinho, é solitário. E faz parte do processo, né? Se você não é uma pessoa que tem muito dinheiro para começar a empreender e já investindo em pessoas, você vai fazer muita coisa sozinho. E não tá errado. Agora você precisa ter uma gestão da sua vida, para que você não pire e ache que você nunca vai chegar ao sucesso de verdade. Né? Assim, pelo menos é a minha visão e é o que eu tô vendo, validando todos os dias e trabalhando nas pessoas que eu atendo. Tu tocou num ponto super interessante para mim, que eu sou muito fã de autoconhecimento.
né? Eu faço terapia aí já há muitos anos, não vou falar quantos anos. Não me precisa. pergunte. Não precisa. Não me pergunte, não vou falar. Mas por isso eu vejo o quanto o autoconhecimento me ajudou na vida e enquanto profissional também. Mas eu noto, assim, tu falou um outro ponto sobre os traumas, é que talvez essa questão do trauma não esteja tão clara para todo mundo, né? De que todos temos traumas, o que são traumas e como identificá-los, enfim. Tu pode falar mais um pouquinho sobre isso, para que a gente possa deixar mais claro para as donas aí como desenvolver esse lado? Pronto. Eu gosto muito de falar, né, sobre como superar esses traumas. Eu tenho até um treinamento que vai já ser aberto de novo, inscrições, né, que é o líder da sua vida, e lá a pessoa passa por toda essa trilha, tanto emocional quanto de performance, né? E aí, eu coloco para a Carol divulgar, viu? Assim que tiver aberto de novo as inscrições, em breve. E aí, como é que a gente olha para esse trauma, né? A gente tem que identificar, a gente sozinho é difícil, porque hoje todo mundo está se identificando muito com a fala de especialistas na internet. Então, o especialista em TDAH falou isso, eu tenho TDAH. Eles chegam para mim assim, eu tô com ansiedade, eu tô com isso. Então, estão generalizando muito essa questão de trauma e de dores e de enfim, né? Todo mundo já acha que sabe tudo e não é. A gente precisa entender qual foi a raiz, qual foi exatamente o momento que eu comecei a construir essa visão que eu estou tendo de mim agora. E aí, muitas vezes, a gente está trazendo o trauma dos nossos pais, a gente está trazendo a história da nossa mãe, a história do nosso pai, e a gente está só mudando alguns pontinhos, mas sendo que é só uma repetição de padrão, né? Então, isso tudo não dá para mim te falar agora como é que faz, porque eu gosto muito de aplicar ferramentas, né? Para mim não ser exatamente aquela pessoa que fala uma coisa, a pessoa se identifica e acha que é isso. Então, eu gosto muito de aplicar ferramentas para a pessoa identificar, e em cima disso a gente vai trabalhando como ela superar, porque tem como. Não é da água, não é assim, né? Tipo, beber essa água, fiquei boa. Não é virar uma chave. Não é assim, né? Mas existe um processo. Então, qual é a sua prioridade? Tá, eu tenho 5, Jéssica, eu identifiquei 5 dores emocionais, 5 armadilhas que eu tenho. Como é que eu trabalho elas? A gente vai por partes. Né? Você não vai conseguir trabalhar 5 dores ao mesmo tempo. Né? Todo remédio, quando a gente vai pro médico, ele não passa, olha, você vai tomar esse, daqui a 4 dias você vai tomar esse, daqui a 5 dias vai ser esse. Não existe um processo. Dos mesmos jeitos é as nossas dores. Eu não tenho como curar tudo ao mesmo tempo, né? Mas eu posso ir aos pouquinhos identificando, trazendo a consciência certa, não a consciência que eu fui criando no meu achismo, que é o que faz as pessoas não irem para a terapia porque elas acham que não precisam, ou que é besteira, né? Então, assim, na terapia a gente identifica de forma consciente o que é de fato os teus traumas e o que realmente está pegando, né? Aí que não tá fazendo tua vida fluir. E aí a gente vai tratando aos pouquinhos, entendeu? E então, aí, é a nossa história de vida mesmo. Pronto, então a terapia é uma opção, mas não é a única opção. Não é a Existem única. Outros, por meio de cursos e outras ferramentas que como você falou, Exatamente. que dá para também a pessoa fazer esse caminho, que é um pouco mais rápido, penso eu, ou não? Depende. Por exemplo, uma pessoa que quer fazer mentoria e uma pessoa que quer fazer terapia, né? Às vezes a pessoa quer fazer a mentoria, porque é rápido. Eu quero um direcionamento, uma mentoria na parte de gestão emocional, no caso eu faço, né? Eu quero fazer a mentoria porque eu já sei, não sei o quê. Só que a pessoa, ela tá completamente sem perspectiva, ela tá tendo muitos pensamentos suicidas, né? Quase todo dia, quase toda hora. Ela tá com a baixa autoestima muito grande. Então uma pessoa dessa, ela não tem como fazer um curso e ficar boa. Entende? Ela tem como tá fazendo terapia, né? Entendendo melhor isso. E aí fazendo o curso, aí vai ajudar, porque potencializa o autoconhecimento dela. Uma mentoria fazendo uma terapia potencializa. Mas uma pessoa que tá no grau desse, não faça o curso. Faça primeiro, trate primeiro essa dor que tá assim, né, muito agravante pra você ir fazendo o curso. Eu tenho que ser sincera, né? Porque senão você vai só tampar um buraco que não, na verdade vai já furar de novo, entendeu? Porque o que acontece, né? Às vezes o empresário pega e diz, a mesma coisa da gestão de pessoas. O empresário diz assim, mas eu paguei com meus líderes um treinamento e não deu certo. Né? E não deu certo esse treinamento porque eu só gastei dinheiro, mas por quê? O problema tá nos falta de processo, tá na própria gestão dele enquanto dono. Como é que o treinamento vai funcionar? Tá mais enraizado. Então a gente tem que ser, né? E a Jéssica traz aí a versão do empreendedor, mas a gente tem que lembrar que o colaborador, ele passa por esse mesmo processo também. Né?
Então, eu tenho que entender que a minha equipe também passa por um processo. Tá? E muitas vezes eu estou me identificando ou não com aquela pessoa. Tu fala na entrega dos resultados, no cumprimento das metas, nesses processos. Principalmente na questão de comportamento. Né? No comportamento É o da exemplo, equipe, né? né? Ele vai olhando e Então, vai... eu como empreendedora, eu tenho todo um processo que eu tenho que me trabalhar, como a Jéssica falou, né? Eu tenho que me trabalhar, eu tenho que trabalhar minhas dores, minhas crenças, para que eu possa assumir a minha posição de liderança diante da empresa. Mas eu tenho que entender que o colaborador ele também passa por um processo semelhante ao meu. Ele também tem as suas crenças, ele também tem os seus processos, né? E aí, Porque vocês acham? complica nessa relação, né? Sim. É isso mesmo. E vocês acham, né, que tá muito em voga também, muito se fala da Brené Brown, né, da vulnerabilidade, Sim. trazer a vulnerabilidade para a mesa hoje. Vocês acham que tanto o gestor e líder, quanto os colaboradores, em trazendo, em alguma medida, as suas vulnerabilidades para a mesa, eles têm uma chance maior de conseguir uma compreensão, um diálogo com relação a essas questões, pelo menos, se não a raiz, obviamente o trabalho não é para isso, mas pelo menos chegar a um diálogo quanto aos momentos que estão sendo enfrentados em casa, enfim, as particularidades de cada um. Eu digo que a empresa hoje ela tem que começar a fazer alguns papéis que ela não fazia antes. Por exemplo, não sei se a Jéssica vai concordar comigo, mas eu percebo que as empresas hoje ela tem que assumir o papel da educação. Sim. Porque o colaborador ele não chega formado. Ele chega com a formatura, mas não formado como... Exatamente. A academia, ela forma tecnicamente, mas ela não forma comportalmente. Então, as empresas, elas começam a assumir esse papel. E cada vez mais, né? Porque essa Cada geração vez mais. Z é uma delícia. Hoje, geração gostosa. E um outro ponto que a gente está vivenciando agora é a questão da saúde mental, né? Que está, assim, vindo com tudo e as empresas começam a ter que se preparar para isso. O que antes já era a Sei se eu tô economia, né? respondendo a você, tá? Você vê movimentos, né? Por exemplo, Todo teve esse um movimento movimento de se preparar para saber lidar com isso aí. início dos anos 2000 veio o movimento da ergonomia, né? Em 2000 e pouco já começam algumas atividades dentro do dia a dia, como ginástica laboral, não sei o que, para movimentar o corpo, porque o corpo está parado, né? E agora o momento é o momento da mente. Por quê? Porque a gente vive numa exaustão e numa saturação no nível 100%. E pós-pandemia, né, gente? Pós-pandemia, com a utilização desse trem como se fosse extensão do próprio corpo, as pessoas elas não conseguem se separar deles para trabalhar, elas trabalham com isso daqui, acompanhando ao mesmo tempo que já vai dando uma exaustão mental por pura, simples natureza, né? E você como empresa é corresponsável. Sim. Não adianta você dizer, não, é porque o meu colaborador, ele é disperso, porque ele vive no celular e não faz nada, porque não sei o que lá. Não dá mais pra gente ter esse discurso hoje em dia, infelizmente. Né? Por vários e vários ângulos. A gente tá falando aqui sobre gestão de pessoas, mas tem ainda outros ângulos, que dão até outros probleminhas um pouco mais carinhos. Mas, enfim, Ana, fala mais um pouquinho, Analice, sobre esse assunto. Eu acho que a Jéssica também queria, né, falar. Pode ser. Assim, sobre a questão da segurança que você perguntou, da vulnerabilidade, né? Se tá tudo bem, passa essa vulnerabilidade. Foi isso, né, que você perguntou? Isso. Assim, eu falei até numa aula sábado, né? Sobre essa questão de como a gente falar da nossa vulnerabilidade. Porque eu não vou falar da minha vulnerabilidade dentro de uma empresa do jeito que eu tô sentindo, de qualquer jeito. Porque, primeiro, eles não são psicólogos. Segundo, ele não é nossa mãe, ele não é nosso pai, ele não é alguém que nos ama incondicionalmente, que naquele momento vai achar que é só um desabafo e vai estar tudo bem. Né? Então não dá pra gente
ser tão sentimental ao ponto de falar o que a gente está sentindo. Agora, a gente trabalhando a nossa segurança emocional, né, nos abastecendo, né, de percepção positivas nossas, entendendo onde há nossas falhas, entendendo onde há nossos pontos de desenvolvimento, aí a gente vai conseguir, no momento que todo mundo é falho, todo mundo aqui é falho, né, não existe ninguém perfeito. Então, no meu momento de vulnerabilidade, eu vou saber falar ela de uma maneira que as pessoas vão saber me escutar. Né? Então, assim, mais uma vez, o autoconhecimento, o autodesenvolvimento. Né? A pessoa que ela não pensa nisso, ela não vai se destacar no trabalho dela. O líder, ele pode falar, mas eu sei porque eu já vi muito líder, eu acho que a Annalise também já deve ter visto, né? Nessa mesma coisa, eles falam desse jeito. Chega para a equipe e diz, vocês acham que eu não sou cobrado? Eu cobro porque eu sou cobrado, né? Tudo bem, você é cobrado e sempre será. Né? Quanto mais alto a gente está no cargo, a gente vai ser cobrado, né? Só que quando eu falo isso pro meu colaborador, eu não engajo ele a nada dentro da minha empresa, dentro da minha equipe. Eu não vou fazer ele ser melhor. Ele vai o quê? Que empresa horrível. Aí ele vai olhar para a marca da empresa. E vai diminuir o líder. Coitado do meu líder. Coitado, olha, mulher, minha líder desabafando comigo, né? Eu tô falando isso porque eu escuto isso desse jeitinho, do jeito que eu tô falando. E o líder acaba trazendo uma pressão tão grande para o colaborador, mas ele não dá recurso para esse colaborador. Exatamente. Então o colaborador recebe a pressão, ele não sabe como fazer, e ali ele vai. Então a gente pode falar. Um momento que ele vai explodir, né? Porque a função do gestor é exatamente dar recursos para esse colaborador. Isso. Não adianta eu dizer para você, você tem que se organizar. Mas como que você vai se organizar? Então eu, como sua gestora, eu tenho que trazer para você alguns elementos que lhe ajudem a se organizar. Exatamente. Então poder ser vulnerável, podemos, mas não do jeito que a gente está sentindo exatamente, né? Porque é o mundo business. Eu vou recuar mais 2 casas, a gente vai voltar para o assunto da eu empreendedora, né? E principalmente da pessoa que ela tá ali pensando. Será que eu devo empreender? Será que eu devo largar o meu CLT e apostar num PJ? Será que esse negócio realmente de abrir um negócio é para mim? Eu tô sentindo uma vontade, mas eu tô meio insegura. E você, dona que tá aí do outro lado, pode estar com esse pensamento nesse atual presente momento. E aí eu quero passar aqui para a Annalise a pergunta, qual é o momento, Annalise, que a gente consegue identificar em nós esse mindset empreendedor, né? Identificar, a gente já falou de autoconhecimento aqui diversas vezes, mas a gente entende que às vezes as pessoas elas têm um índice de percepção sobre elas mesmas, até mesmo conflituoso, meio confuso, né? Nem todo mundo aqui está trabalhado na terapia, né, ou tem oportunidade de ficar trabalhado na terapia. Daqui a pouco vou pedir dica de livros para vocês aí, inclusive, afinal de contas, nosso clube de leitoras, quem não conhece, gente, por sinal, aqui no Donas do Seu Mundo, a gente lê um livro a cada 2 meses, tá? Então vocês acompanhem aí o @Donas do Seu Mundo, para vocês saberem qual é o livro da vez. A gente, inclusive, tá com um clube agora no final do mês, que vai ser do livro O Baile das Loucas. Não é o nosso baile, mas é quase isso. Enfim, então eu vou pedir dica de livro, tá? E a pergunta é sobre a gente entender. Eu acho que eu tenho esse traço de personalidade, ou eu tenho esse outro lado, eu tenho isso, eu tenho aquilo outro. Então isso pode ser coisas que me indiquem que eu combino com ser empreendedora, ou isso, ou esses traços, por exemplo, seria muito difícil eu conseguir empreender com essas minhas características pessoais, então eu me encaixo mais na segurança de um CLT ou na busca de uma estabilidade de um concurso público, por exemplo, né? Porque cada um é um, né? Todos nós podemos empreender, né? Qualquer um de nós podemos empreender. Agora, exige alguns comportamentos. E comportamento pode ser desenvolvido, não é assim, Jéssica? Sim. Então, às vezes as pessoas querem empreender e não querem estudar sobre empreendedorismo. Exatamente. Ou não querem mudar, né? Ou se adaptar, né? Então, para empreender, você tem que desenvolver comportamento. Sim.
E aí tem o autoconhecimento, é o ponto de partida. Eu tenho que entender quais são os comportamentos que eu tenho e quais são os comportamentos que eu preciso desenvolver para chegar lá onde eu quero. É o primeiro ponto. Mas qualquer pessoa pode chegar a empreender. E quais seriam esses pontos que você aborda que seriam característicos de quem... Eu considero assim uma característica fundamental para quem quer empreender o locus de controle interno, que é a capacidade de você trazer para você a responsabilidade de fazer. Então, assim, a gente encontra muitas pessoas que dizem, por exemplo, na pandemia a gente encontrou pessoas que faliram. E aí você perguntava, por que você faliu? Ah, porque o governo não me ajudou, porque os meus clientes não me ajudaram, porque a minha equipe... Então, são pessoas que terceirizam essa responsabilidade. O locus de controle interno é exatamente você trazer para você essa responsabilidade. Não? Eu sei que eu estou dentro de uma pandemia, eu não tenho controle sobre essa pandemia, mas o que é que eu posso fazer? Eu vi, durante a pandemia, eu achei fantástico um cara que ele tinha uma barbearia fechada, e ele foi no meu condomínio e pediu ao síndico para cortar, né, se propôs a cortar o cabelo das pessoas com todos os cuidados, toda a higiene, de um por um, usando o salão de festas. Então, um condomínio que tem 120 apartamentos, em cada casa pelo menos mora um homem. O homem corta cabelo todo mês. Durante a pandemia, os homens queriam cortar cabelo. Quanto que esse barbeiro não faturou? Né? Com essa ação. Sim. Então, quantas barbearias fecharam durante a pandemia porque ficaram esperando a ajuda do governo? E esse cara, ele assumiu uma responsabilidade, ele gerou uma ideia, ele foi atrás. E isso é empreendedorismo. Para mim, é a principal característica, é você não esperar por ninguém, é você assumir a responsabilidade e você correr atrás e fazer. Sim. Exatamente, eu também acho, Analice, concordo com tudo que você falou, né? E também essa questão de você pensar, né? Não só fazendo terapia, né? Terapia é opcional, é para quem quer. Mas pensando, né, na mentalidade empreendedora, o empreendedor ele precisa identificar o que eu quero empreender. Né? Qual o sentido disso para mim? Eu posso empreender para ser uma renda extra, é empreender. Né? Eu posso ser um CLT e empreender, é empreender. Né? Eu posso construir uma grande empresa, ter uma rede de franquias, é o empreendedor, né? Sempre o espírito tem que ser de empreendedor, aí se transforma num empresário, enfim, aí vai se transformando em hold, seja o nome que for dado à sua empresa, né? Então, o empreender, ele é eu pegar esse copo aqui, fazer uma arte que eu sei, que minha mãe me ensinou quando eu era criança, e eu vender e monetizar, é empreender, né? Agora, o que eu vou fazer do meu empreendimento, a visão que eu quero ter e lucratividade, aí é estratégia e aí vem o estudo, né? Então, é porque eu acho que as pessoas às vezes elas confundem, né? O empreendedor é a característica, né? E o empresário é a profissão. Nem todo empresário é empreendedor, por exemplo, né? E nem todo empreendedor necessita ser empresário, né? Ele pode intraempreender dentro da empresa a qual ele trabalha, ele pode empreender especificamente para ter o objetivo de ganhar uma renda extra, como você falou, né? Mas a maioria das pessoas hoje eu vejo, e principalmente dentro do Donas do Seu Mundo, com as donas que a gente observa, elas optam por empreender por uma necessidade de ganhar a renda principal. Elas não estão conseguindo se colocar no mercado de trabalho, ou elas estão frustradas com o mercado de trabalho, ou elas estão frustradas com a carreira delas, ou elas estão pensando que elas poderiam estar ganhando muito mais e aí como forma de ser rica ou ganhar muito dinheiro, ela acha que o empreender, né, ou botar um negócio para frente vai tornar ela dona, então ela vai ficar rica, ela vai ser dona do tempo dela, ela vai trabalhar quando ela quiser, a hora que ela quiser, do local que ela quiser. Eu acho que o maior sonho hoje em dia, principalmente com esse boom da pandemia e do digital,
é o home office, a pessoa trabalhar dentro de casa e conseguir conciliar ali as atividades de ser mãe, de ser dona da casa, né, de fazer tudo e ainda ganhar muito dinheiro, porque as portas se abriram do digital como se fosse o pote de ouro atrás do arco-íris, né? Então é só você investir nisso que você vai ficar muito rica. E a gente sabe que não é assim, né? A gente sabe que a história não é bem essa. E aí eu queria que a Jéssica agora pontuasse um pouquinho também dessa questão, né, Jéssica? Porque está totalmente ligado. Sim. Né? Essa visão que você trouxe é que todo mundo age assim, né? Nem é só a questão do digital, mas muita gente visualiza o empreender nisso. Né, que eu vou ficar muito rico e que eu vou ajudar toda a minha família, eu vou mudar toda a minha história. É verdade. Eu acho que e tem que pensar. Ninguém tem que empreender para ficar pobre o resto da vida, né? Até porque é muito sacrifício e é muita noite que a gente não dorme pensando como é que vai acontecer tudo. Mas a gente tem que entender que existem processos. Né, de maturação, de maturidade nossa, de identificar o que para nós faz sentido. Nem sempre, se a minha amiga, a gente cresceu juntas e tudo, somos parceironas, a minha amiga está se dando bem no digital, nem sempre eu vou me dar, né, porque existe perfil. Ali vai existir um processo diferente de um local físico, mas os dois vai pedir de mim o quê? 100% de dedicação. Disciplina, horário, estudo. A própria empresa concentração. passa, né, por fases. Isso. Eu digo muito que a gente quer o resultado, mas não quer o processo. A gente quer ser malhada, mas não quer academia. A gente quer ser inteligente, mas não quer ler. A gente quer ser magra, mas não quer a dieta. Né? E da mesma forma, empreender. Eu quero ser rica, eu quero ser bem-sucedida, mas o processo eu não quero. Aí é aí porque que o processo dói, né? Dói muito. O processo dói. Dói muito. Né? E aí o que dói, às vezes eu não quero. Não, gente, é muito difícil o negócio de empreender. Eu tenho que fazer terapia. Vamos entender o que vocês estão dizendo, pelo que eu estou entendendo aqui. Quer dizer que para eu abrir uma empresa ou ser empresária, eu preciso fazer terapia, eu preciso me autoconhecer, eu preciso saber se eu tenho alguma característica minha, eu preciso ser líder de mim mesma, que eu adoro o título do teu negócio, que eu acho muito legal. Você tem que ser líder de mim mesma, né? E daqui a pouco eu tenho que liderar uma equipe e eu tenho que entender a dor do outro para poder eu contextualizar isso dentro do meu negócio. Quer dizer que é tudo isso, né? Mulher. Mas o melhor de tudo, Carol, é assim, se você desenvolve uma mentalidade empreendedora, você não necessariamente precisa colocar um negócio, porque se você tem uma mentalidade empreendedora, você vai ter sucesso em qualquer profissão. Exatamente. Você pode ser funcionário público com uma mentalidade empreendedora, você vai ser um funcionário público diferenciado. Sim. Se você for um advogado com uma mentalidade empreendedora, você será um advogado diferenciado. Né? Então a ideia é desenvolver uma mentalidade empreendedora. Eu concordo. E ainda digo mais, gente, eu vou falar uma coisa. Empreendedorismo e você colocar um negócio para você envolve dinheiro. Então, muitas vezes as pessoas elas acham que vão colocar um negócio e vão ganhar muito dinheiro sem perder dinheiro antes. Eu costumo dizer, gente, se vocês estão precisando de dinheiro, se é a renda principal de vocês não têm dinheiro guardado, pai e mãe ainda vivo, qualquer outra fonte de dinheiro, né, acessória, repense, porque pode ser que não seja o seu momento de empreender ainda. Faça um planejamento financeiro, né? Coloque a conta, né? Como se diz naquela época a gente colocava a conta no papel mesmo, né? Na ponta do lápis aí, para poder fazer as contas certinhas, porque é dinheiro que gera dinheiro. Até né? a relação com o dinheiro. Até a sua relação com o dinheiro. Não tem uma boa relação com o dinheiro. De jeito nenhum. Né? Tem gente que gasta mais do que ganha e aí quer empreender para ganhar mais e aí muita calma nessa hora, porque até para você fazer um brigadeiro você tem que comprar lata de leite condensado. Sim. Né? Então assim é meio casual. A gente tem que ser realista, né? É legal, a gente tem que sonhar, mas vamos lá, como é a prática? Então antes de ir lá colocar a sua ideia, porque a ideia é ideia, né? O que vai fazer a diferença é o dia a dia e é o crescimento dessa ideia, né? A execução. Porque ter ideias, qualquer pessoa tem, né? Às vezes até o seu filho dá uma ideia que pode ser milionária. Agora, como ela vai acontecer,
Aí é outra história, né? Outra caminhada. E eu agora vou chamar o momento especial desse podcast. É a hora que a gente chama a nossa convidada estrelar, a mais importante de todas, porque é ela, a dona da história. A dona da história é... E hoje eu estou com uma especial, porque mais pé no chão do que essa empresária, empreendedora, que eu lembro muito bem, há um tempo atrás eu estava doida para montar um café e ela disse, eu quero saber quantos cafezinhos desse aqui eu preciso vender para esse negócio se pagar. E aí ela quebrou toda a minha ideia, mas porque ela é assim, entendeu? Por isso que ela é muito maravilhosa. Além disso, ela é formada em publicidade e propaganda pela Unifor, ela é da primeira turma, pioneira, mais velha do que eu, vou logo avisando. Especialista em marketing de serviço pela USP, proprietária da Inova Publicidade há 500 anos, uma das agências que mais consolidadas aqui de Fortaleza, inclusive super recomendo a Inova Publicidade, inaugurada desde 2002, então ter uma empresa durante tanto tempo não é fácil. Tá? E essa criatura aí toca uma boa parte dessa história sozinha, inclusive, mas agora, né, ela não está não, mas quem vai contar ela não sou eu. Além disso, foi professora e é um monte de coisa, e é uma das minhas madrinhas de casamento, inclusive, uma pessoa queridíssima que eu já conheço há mais de 20 anos, Ivna Morosini. Palmas para ela! Ivna, amiga, o que é empreender há mais de 20 anos? Bem, primeiramente, obrigada, Carol, pelo convite. Estou muito feliz. A gente estava até conversando, né? Acho que esse momento com a Carol, nesse momento do projeto, do trabalho que você está executando com todas vocês aqui, era que eu estava devendo estar com vocês. Ela está me devendo isso há quase 5 anos. Eu quero só deixar isso registrado aqui. Falei, pronto. Colaboro sempre com as ideias da Carol, acho maravilhosos nossos cafés, que a gente troca ideias e tal. Mas realmente, dessa vez deu certo, fiquei muito feliz. E que seja o primeiro de muitos momentos juntas, né? Quem sabe aí ingressar de vez aí, porque como a gente estava falando, empreender dá trabalho. Empreender é exaustivo. Liderar pessoas, eu acho que é um grande desafio, né? Hoje a gente não consegue crescer, pelo menos assim, boa parte dos negócios sozinho. Começa-se só, pode começar só, mas se é um processo de crescimento, ele envolve pessoas. E hoje o momento são de pessoas, né? Os momentos que a gente trabalha são ter pessoas ao lado, que sejam colaborativas, que estejam, eu falo muito isso e coloco aqui, Jéssica trabalha lá com, né, presta um excelente serviço lá no RH, e eu falei, nossa essência, né, eu prezo muito por isso, pessoas que estão conosco são pessoas que têm a nossa essência, minha e do meu sócio, do Pedro, e acima da parte técnica, né, eu acho que a gente valoriza muito essa questão, e assim, um crescimento dói, é gostoso, mas dói, entendeu? E assim, a gente investir cada vez mais nisso, né? Estamos passando por desafios de gerações, isso é fato, né? Eu sou da geração X, tem um movimento, uma modalidade de ser, né? Foi criada e entrei dentro do processo de mercado, né? Hoje já é um outro movimento que a gente tem que entender, compartilhar. Então, assim, boa parte da minha equipe é uma equipe jovem, é uma equipe, por ser publicidade criativa, que também quer fazer o diferente, quer fazer o mais, quer fazer... Então, tudo isso balizado às demandas de mercado. Então, realmente, eu digo que é bastante desafiador, é gostoso sim, né? A nossa área, que eu posso falar um pouquinho, né? Admiro muitas, né? Minhas companheiras aqui na área de psicologia, acho que é uma área assim que eu falo que é a área do futuro. Minha filha tem 10 anos, ela fala, mamãe... eu quero ser psicóloga, porque ela se apaixonou pela psicóloga da escola, né? Acha ela maravilhosa. Aí eu falei, minha filha, acho que é a profissão do futuro. Eu acho, não é a minha. Admiro muito, acho que hoje é fundamental no processo das empresas, no processo de gestão de pessoas, de forma pessoal, relacionamentos também cada vez mais, né? Os casais também aí, né? Cada vez buscando mais esse apoio. Então, assim, o empreender é gostoso, é desafiador. A minha área é muito complexa. A nossa, né, Carol? Porque também é a sua formação, né? É igual a minha. Por sinal, a gente fez faculdade juntas. Não, sou um pouquinho mais velha. Não interessa a quantidade de tempo, mas existe uma diferença aí de anos, né?
E me formei, depois veio a Carol, depois a gente teve possibilidade de trabalhar junto nas faculdades, né, Carol? A gente trabalhou, eu lecionei por 15 anos, em várias faculdades. Carol continua aí maravilhosa nesse projeto, né, cada vez de crescimento acadêmico, eu me ausentei. E a Inove foram 22 anos. Então, 22 anos foram muitas pessoas que passaram, muitas cabecinhas, muito jeito de ser, Uma grande história, muitas histórias, né? E a gente estava até conversando que a gente valoriza muito quem entra na Inove, porque, não sei, assim, não teve um objetivo de ser assim, mas as coisas foram fluindo dessa forma, pessoas que estão ingressando no mercado. Então, assim, geralmente nossos estagiários, eles são contratados, eles permanecem por um tempo, por um bom tempo, uma boa parte deles, outros não tanto, mas mesmo os que não estão mais presentes conosco, a gente torce, a gente compartilha conhecimento. Eu digo que sempre as portas da Inove estão abertas. Graças a Deus, se eu falar dessa trajetória de 22 anos, poucos foram os casos realmente que a gente teve problemas trabalhistas, nada, problemas pessoais, poucos, né? E fica aí sempre a torcida pelo futuro de todos eles, né? Seja no mercado, muitos abandonaram, como eu falei, também não é uma atividade muito fácil, é cansativa, então muitos vão amadurecendo e vão, né, saindo, vão procurando outras atividades, mas sempre na torcida aí. E não é fácil. E eu vou dizer que a gente tem uma grande série com várias temporadas e milhares de episódios, né? Então cada pessoa deixou um movimento na Inove, deixou um resultado, bons, outros não tão bons, mas assim, sempre a gente tem que tirar o melhor de cada um, da essência. E um dos valores, né, de vocês lá, que a gente foi montando, que é muito forte, é a questão do talento, né? Então tá dentro do valor o talento, porque é valorizado o talento, né? Eles conseguem se desenvolver muito bem, né, o time, e aí entra lá bem verdinho, pouco tempo a pessoa já tá crescendo, já tá evoluindo, então tá dentro do valor o talento. Tem o case de sucesso, né? Tem. O sócio dela. Começou pelo Pedro, exatamente. Na verdade, o Pedro, meu sócio, a gente tá... Maria, foi só uma bênção na história da Inove. A gente tem uma relação até, digo, ser familiar, pessoal de muito respeito, muito carinho, né? Então, assim, a gente veio se complementar. Eu tenho mais uma aptidão a uma determinada área, ele uma outra área, e isso faz uma sinergia muito grande entre a gente dentro das nossas entregas, né? E respeito, acho que Ele começou como teu colaborador? Ele começou como estagiário. Foi. Começou, acho que a gente começou em 2002, a Inove, acho que 2003, ele era aluno, não sei, 2003, 2004, aluno da Unifol. 2006. 2005, 2006. 2005. E aí, 2005, 2006. Então pronto, sabe. Aí e ele foi estagiário, maravilhoso, nossa, fez um... E assim, gente, é fato, tá ali na essência, entregou diferente, é notório. É notório, não tem como. E ele fez realmente assim, um excelente trabalho, mesmo como estagiário, assim, que porque tá iniciando, gente, não tá, quem quer fazer diferente faz, tá? E é desde o início. E aí, ele, na época dava aula, pronto, exatamente, na Estácio, eu sei porque eu peguei para ele como estagiário, assim, né, e um outro que foi meu aluno, maravilhoso, que eu peguei no primeiro semestre, ele apresentou um trabalho, que até hoje eu conto essa história, primeiro semestre, eu falei, menino, primeiro trabalho do primeiro semestre, né, deve ser assim uma coisa, introdução à publicidade de propaganda, era cadeira. E eu lá na Estácio, lá sentada atrás, o menino fez um trabalho de uma excelência. Quando acabou a apresentação, eu chamei no canto, você tem interesse no estágio? Tem. Poxa, tinha 2 meses de faculdade, né? Pronto, ingressou lá na Inove e hoje está em São Paulo aí. Maravilhoso. Voando. Então eles entraram simultaneamente. O Pedro depois passou um tempo com a gente, um bom tempo. Depois ele foi para um outro projeto em outra agência, que envolvia mais a área de marketing. Depois foi para São Paulo. E nesse meio tempo, depois ele voltou para Fortaleza e nesse retorno, a gente, por acaso, nos encontramos numa padaria, pontualmente, assim, e aí começamos a conversar. E aí veio um projeto em paralelo que eu estava trabalhando, desenvolvendo, ele foi ingressando e a gente foi construindo essa relação que hoje já perdura, foi, né, antes da pandemia, então assim, já perdura há um bom tempo. E hoje a Inove, ela se complementa muito e faz uma diferença muito grande com o trabalho do Pedro. A gente tinha uma linha de direcionamento de trabalho e ele ingressou com uma qualidade que eu digo que no mercado é diferenciada.
Inspiradora de história. Então você é uma caçadora de talentos. Ela é. Eu coloco bem na visão assim, de interesse também. Tipo assim, na faculdade eu pegava pessoas que eu achava, olho clínico, eu falei, peraí, eu tô aqui dentro, eu tô ensinando, mas eu também vou utilizar daqui desse universo, né? E peguei pessoas maravilhosas, sério, muito boas pessoas assim que fizeram a diferença, que eu olhava, observava. E às vezes na sala de aula, às vezes os alunos, eu falo, gente, é diferente de uma criança. A sala de aula de uma universidade, uma faculdade, que faz é vocês, o futuro de vocês. Eu falei assim, eu não sou mãe de ninguém, eu passo o conteúdo, agora o restante é com vocês. E sabe qual é a diferença? Muito eu falo até pra minha equipe, eu falo assim, quando você tem dúvida, eu vou te olhar de forma diferente. Porque se você tem dúvida, você tem interesse. Então, se você tem interesse, você quer fazer diferente. Sim. Então, quando eu tô lá no final da aula de manhã, às vezes a aula termina 10 horas, e a pessoa se dá o trabalho de levantar 10 horas da noite, vem pra minha mesa, a gente tá organizando lá tudo, e vem questionar alguma coisa, perguntar, ou manda um e-mail, ou quer saber de um livro, ou quer saber de alguma coisa, peraí. Diferente. Já mostrou Total. diferença. Aí minhas antenas já começam, porque eu não vou me desgastar. Se cada turma 30, 40, às vezes tem 3, 4, 5 turmas, tinha, né, porque eu parei. Não dá pra saber o universo de todo mundo, mas aquele que levantou a mão, aquele que perguntou, aquele que trouxe uma situação de mercado que ele está vivenciando e quer uma colaboração, com certeza. Não é a nota. Não é a nota. É o que eu falo assim, não é mais. É o teu envolvimento com todo aquele processo. Né? Então, assim, do primeiro ao último semestre, você faz sua trajetória e lá tem bons professores que são especialistas, que podem ter suas empresas ou podem indicar outras empresas. Sim. Então, assim, uma coisa é você sair formado, outra coisa é você sair sem perspectiva, só quando formado, sem perspectiva nenhuma. E esse olhar dela é muito interessante, né? Porque hoje no processo seletivo, que antigamente se selecionava pessoas pelo conhecimento técnico, mas as demissões, mais de 95% das demissões, 97%, são demissões por comportamento. Então, hoje, o processo seletivo ele tem que ter como foco comportamento. O que ela começava a observar nas pessoas era comportamento, não necessariamente conhecimento, podia até nem ser 10, mas a pessoa assumia um comportamento que ela via que era um diferencial. Eu vejo muito isso. E eu dou muito essa dica assim, para quem é a diferença. É o estagiário que entra na agência que a gente está observando. Não tem como, a gente observa. É a qualidade da entrega, é do texto, é da conversa, é da ligação, é da mensagem. É o interesse, é o engajamento. E se eu sou empreendedor, eu quero que o meu negócio dê certo, né? Não é meu. Eu falo assim, é nosso. Eu falo que na Inove tem X pessoas, eu e Pedro somos responsáveis pelas vidas dessas pessoas. Porque a gente tem a remuneração, tem o crescimento pessoal e profissional. Porque também a pessoa não se sente feliz quando ela, pessoalmente, quando ela faz uma boa entrega, quando ela é elogiada, quando ela é parabenizada pelo cliente, pela gente e tudo mais. Entendeu? A gente fala muito do relatório de sucesso, né? O que a semana entregou, que você fez diferente e que você cresceu com aquilo ali. Né? Então, assim, e o mercado é desafiador, gente. É desafiador. Cliente é desafiador, produtor, fornecedor, tudo isso. Então, assim, é uma carga muito grande. Então, ter uma equipe coesa, com um raciocínio integrado com vamos fazer o nosso melhor. É uma equipe que tem dúvida, levanta a mão, que é colaborativa também, que aí vem a questão de ter unido. Então, quando eu até falei semana passada, acho que eu falei assim, gente, há muito tempo é uma equipe tão coesa no sentido de integrada. Em essência eu falo muito isso, caráter, entendeu? Assim, de querer fazer o bem, de querer fazer, porque isso aí não tem livro não. Tem não. Entendeu? É de querer. E assim, o teu resultado, a tua trajetória é na Inove, saiu da Inove, vai continuar. Então isso aqui vai perdurar, isso não vou ensinar. Sim. Isso a pessoa vai ser. Como eu até estava numa reunião, eu falei assim, olha, numa reunião, né, vim de lá e falei assim, olha, uma coisa é fato. Eu posso morrer, amanhã pode dizer assim, ainda era feia, chata, gorda, o que for. Mas caráter e ser uma pessoa honesta e correta. Então, se esse é o meu valor, a minha equipe tem que compartilhar isso comigo. Porque senão, pode ser Harvard, não entra. Achei muito bonito tu colocar, né, pra ti,
pelo menos da tua fala foi o que eu interpretei, que empreender pra ti é cuidar da vida das pessoas que fazem parte da tua equipe. Isso achei muito, muito bonito, porque de fato mostra o valor que tu o quanto tu valoriza, né? As pessoas. Tá, pronto. E aí, eu queria saber algo que tu conseguiu ver, né? Que mudou em ti no curso desses mais de 20 anos. A Ivna gestora lá do começo, a líder do começo, e a Ivna de hoje. O que tu diria que nesse período modificou? O que tu agregou em ti enquanto líder nesse período? Deixa eu complementar aqui essa pergunta, porque era exatamente uma pergunta que eu ia fazer. E eu gosto muito do exemplo da história da Ivna, porque ela começou com o que a gente chama no mercado de eu-agência. A eu-agência é aquela criatura que sozinha vai resolver tudo e alguma coisa. Se eu não estou enganada, era até num quarto da casa dos teus pais, era com aquele computador daquele tempo do Conca. Aquele meio colorido. Né? E hoje ela tá com uma equipe que eu já me perdi aqui na conta de quantos colaboradores ela tem hoje, e que Jéssica, hoje, né, é responsável por basicamente boa parte do tanto recrutamento e seleção, como a parte de cultura da empresa. Então, eu até eu ia fazer a mesma pergunta que a Leslie fez, mas eu tô contextualizar o que era aquela menina que começou há 22 anos, sozinha, labutando ali, fazendo tudo só, e como que você hoje está, que é uma linha evolutiva outra, porque você já passou por vários momentos, inclusive pelo momento de hoje, vocês estarem realmente implementando algo já tão grandioso de já ter uma pessoa responsável por isso também, né? Como é que comecei exatamente? Eu, urgência dentro de casa, né? Não sabe, foi algo que aconteceu, mas eu tinha muito assim, primeiramente, gente, eu sou apaixonada pelo que eu faço. Ponto. Já começa daí. Eu amo, eu acordo, tá falando feliz, todos, mesmo sabendo que tem dias que tem bronca. A gente vai enfrentar algumas, ou reuniões, ou processos, ou o que for, né? Não é problemas, né? Porque a gente se depara. Mas eu sou muito feliz. E eu tive a felicidade de escolher como profissão. Nem sabia a dimensão, mas eu escolhi e eu falo até assim, sou feliz e falo, tenho tesão pelo que eu faço. Tô bem, tô. E assim, lógico que esse ciclo um dia vai encerrar pra mim, talvez não vai. Mas assim, por toda a minha trajetória, por esses 22 anos, então tudo que eu quis fazer bem. E fazer para dar certo. Agora, eu pensava que vai ser desse tamanho. Não conseguia ter essa visão, não. Eu era aquela visão de fazer bem aquilo ali, tentar. E aí, quando eu estagiei, aí eu vou falar do meu empreendedorismo rapidamente para tentar entender o perfil de pessoas. Na faculdade, chego no 3º semestre, vou estagiar. Eu dou até uns termos um pouquinho mais duros, mas para as pessoas se impactarem mesmo. Eu sou rápida. Tipo assim, eu quero dar certo. Então, eu vou fazer dar certo, entendeu? É pra ler? É pra estudar? É pra estudar. É pra ir nos eventos, se relacionar com pessoas? Eu vou nos eventos, eu vou ver quem é o dono da agência tal. Vou querer, vou pro estágio. O estágio não é remunerado. Quero que eu vou tirar o que mais melhor disso aqui. Eu não sei fazer aquilo. Vou aprender. Então, é da minha essência. Porque eu queria dar certo no que eu adorava, que eu adoro fazer. E aí, foi nesse estágio, depois foi para outro estágio. Apanhei, no sentido de, tive chefes duros, mas eu falo também isso aí, não caiu nem um pedaço, foi só enriquecedor, entendeu? Hoje, às vezes, meu Deus, não tinha na minha época muito essa questão de a pessoa foi agressiva, foi isso, foi aquilo. As pessoas, às vezes, eram duras, chocavam mesmo, ok, tô aqui. Gravava, vamos, entendeu? Que eu vou tirar o melhor. Quando me formei, trabalhei com marketing também, e aí abri urgência sozinho. Então, o empreender, talvez para mim fosse, eu tenho que dar certo na minha profissão, porque eu amo o que eu faço, eu quero viver disso. Então, eu vou fazer o que precisar ser feito. Noites, trabalhos, entregas, baixa remuneração, entendeu? E aí, Carol, veio também muito, você falou assim, você vai colocar o dinheiro. Eu acho que eu coloquei o dinheiro para, mas assim, eu imaginava que eu vou ter que viver daquilo que vai render. Eu vou ter que viver daquilo que vai render. Logicamente, eu tinha uma situação de ter pai e mãe, morando em tinha 20 e poucos anos, mas eu fui dividir uma sala com uma colega minha, pagava metade do aluguel, foi de um contrato que eu fiz de branding. Fiz um branding, ganhei X, até me lembro, eu ganhei X, peguei esse X, ok, isso aqui vai para pagar. E aí foi
isso vai dando prazer também. Você vai vendo seu dinheiro, entendeu? Girar e tudo mais. E aí foi crescendo devagarinho. Muito pé no chão, né? Muito. Eu sou Ela é a Miss Pé no Chão, gente. Eu digo que eu tenho a vida toda organizada, só não sei o dia do falei, mas o resto eu sei tudo, sabe? Eu sou muito, assim, eu não dou um passo. Tem gente que talvez seja, até cresça mais rápido, eu acho que pode até crescer. Arrisca mais. Cada um tem o seu jeito. Porque eu tenho tanto medo, assim, das vidas que eu sou responsável, entendeu? E mesmo se tiver uma situação ruim, eu sou mais responsável. Eu até falei assim, gente, eu sou responsável pelas vidas da minha equipe, depois vem lá pra casa. Se for chegar nessa situação, né? Mas graças a Deus vamos pra frente, não vai acontecer assim. Mas com certeza a nível de responsabilidade é muito grande, isso faz com que a gente seja mais conservador. Né? No sentido de, meu Deus, eu não posso falhar, tem pessoas. E aí devagarinho foi crescendo, aí eu entrei na universidade. Quando eu entrei na universidade, a minha equipe começou a ser dos meus estagiários. Entendeu? Foram pessoas maravilhosas que Deus botou na minha vida, alunos muito bons. Teve uma época que eu dava aula em 3 faculdades. Então, era faculdade de manhã, agência, faculdade à noite. Então, quantas pessoas, né, não passaram bem? E a gente foi ali crescendo devagarinho, se envolvendo. Aí veio a primeira contratação, depois a segunda. 22 anos de sucesso? 22 anos de crescimento com dificuldades. Teve 2 momentos que eu digo assim, financeiros. 2016, teve uma situação de mercado geral que foi, impactou. Pandemia impacta, mas é como você falou, não dá pra parar. Viramos o jogo. Aí nós tínhamos uma entrega, tivemos um maior nível do serviço dela, que dava uma excelente remuneração, mas que era contato com pessoas, e muitas pessoas. Era feirão, era grandes campanhas, era muito varejo com relacionamento de muitas pessoas. De repente, cadê pessoas? Não temos pessoas. Né? E aí, de uma hora para outra, corta-se tudo isso. E aí veio o ingresso do Pedro exatamente na parte estratégica, planejamento, porque as empresas precisavam se preparar para a retomada de negócios. E muitas delas, o que eu vou fazer agora? Então a gente virou junto. Tá todo mundo na situação, vamos pensar estrategicamente como é que vai ser. E aí a gente começou a crescer novamente, mas com essa virada de chave. Então assim, foram movimentos que foram acontecendo. Se eu planejei tudo, não planejei. As coisas foram acontecendo, mas muito pé no chão, muito atenta. E aproveitando das oportunidades. Aproveitando das oportunidades. Eu sou uma empreendedora conservadora, posso dizer isso. Entendeu? Mas assim, a Inove tem vida saudável por um bom tempo por conta disso. Entendeu? Jéssica, como é que tá lá? Junto com cultura, junto com a implementação disso tudo. Conta aí pra gente como é que foi o processo, até para poder servir de exemplo para outras empresas que estejam passando por essas dificuldades, né? Porque, como eu tô falando, gestão de pessoas, é óbvio que a gente vai pensar primeiramente nos nossos colaboradores, mas nenhuma empresa pode viver sem se relacionar. A gente se relaciona com todo mundo, a gente se relaciona com os nossos sócios, quando a gente tem sócios, né? A gente se relaciona com os nossos funcionários, porque é um relacionamento direto do dia a dia, mas a gente também se relaciona com os nossos clientes, com os nossos fornecedores, com os nossos parceiros. Tudo isso é uma gama de relacionamento que a gente tem que administrar, gerenciar, né? E acredito eu que quando a gente tem a força, por exemplo, de um especialista na área, a gente consegue crescer um pouco mais, pelo menos objetivando coisas que são mais importantes. Por exemplo, eu aprendi muito com a Analice, aprendi muito com Jéssica, de entender a questão do que a Analice começou a falar dela, que é a pessoa certa para o local certo. Até então eu não entendia isso, eu entendia que a pessoa certa era a melhor apta tecnicamente para estar naquele lugar, mas não com relação a comportamento. E o que me clareou foi a questão do comportamento. Sobre essa questão do recrutamento, né, a principal demanda é que os empresários percebem que precisam contratar alguém da área de gestão de pessoas. Né? Então, o recrutamento é tipo a chama para ele depois identificar que é muito além de recrutar. Né? Eu preciso reter essas pessoas. E aí, para o recrutamento ele ser realmente bem feito e a pessoa construir ali um legado naquela empresa, independente do tempo que ela passar, mas ela deixar resultado, é a gente entender muito bem dessa cultura. E aí, quando essa cultura ela não é desenhada, né, que no caso lá da Ivna, a gente está desenhando, só que ele já existe.
E aí, quando às vezes eu ia perguntar a eles ficavam meio assim, por quê? Porque eles estavam fazendo muita coisa, né? Eles executando muito com o cliente, né? E aí a gente está construindo isso para deixar de forma que todo mundo entenda o que é a cultura, né? E essa cultura, ela tá vindo da onde? Da essência. Né? A essência de quem? Né? Da Ivna. Aí agora eu tô pegando a essência do Pedro. E aí a gente vai construindo a essência do que é a empresa. Só que hoje os funcionários que já estão lá, tem alguns já de bastante tempo, eles já carregam também a essência deles. A cultura já está lá. Já está lá. E aí a gente precisa identificar como é ela. Sim. Não é porque a gente fica falando cultura, mas precisa descrever, senão ninguém vai conseguir entender, né? Vai sempre dizer assim, eu gosto assim, eu gosto ali. Não, mas a gente tem que entender exatamente que isso estando desenhado, eu vou conseguir olhar para o mercado, identificar a pessoa e dizer assim, essa pessoa vai dar certo na Inova. Aliás, eu acredito que todos os processos de gestão de pessoas, eles estão alinhados com a cultura, né? Porque se você desenha essa cultura, então o seu processo seletivo vai ser com base nisso, a avaliação, o treinamento do colaborador, exatamente. Né, a promoção, a demissão, tudo vai ser tudo. por conta da Então, a primeira coisa que eu fiz foi conhecer o time, saber quem era eles, conhecer o Pedro e a Ivna, né, de perfil comportamental, de visões do que eles tinham, e aí a gente foi fazendo o que é que o time tinha parecido com eles e o que é que era diferente. Porque assim eu vou conseguir entender que cultura é essa, né? Senão fica tudo muito solto e não é a mesma regra. Cada seleção que eu queira fazer realmente bem feita e implantar uma área, eu preciso conhecer a essência, né? E é um processo que a gente está construindo. Eu contribuí muito, assim, é uma das áreas realmente menos trabalhadas, posso dizer isso, sabe? A gente focava muito no técnico da entrega, na qualidade, principalmente qualidade da entrega, assim, o material impecável para o cliente, realmente é encantador o processo, né? A gente cuida muito, a gente está muito exatamente, a gente se internaliza muito dentro da empresa, sim, mas a nossa equipe era moldada, mas de uma forma, assim, empírica. Era a nossa essência, era o nosso jeito de ser, tecnicamente os meninos, né, estavam fazendo as entregas, mas não estavam num sistema de organização desse processo que a Jéssica tem implementado com a gente, e a gente tem cada vez mais nós estamos aprendendo continuamente e estamos tentando enriquecer com isso, né, com esse relacionamento. Não estou dizendo assim, o relacionamento entre pessoas, mas assim, entender de cada um, de como funciona e tudo que mais, é a área, moderações, né, também, sim, né, então assim, o jeito de ser de cada um, meu jeito de ser também. Outra coisa de liderança, meu jeito de ser é muito diferente, às vezes, do meu sócio, né, assim, no sentido de eu ter uma visão mais técnica, mais prática, ele tem uma visão de mais qualidade, mais complexidade, então, assim, isso tanto para o trabalho quanto para as pessoas. Então, as pessoas tentarem entender o que a Ivna está falando. Que a Ivna é mais objetiva, mais rápida, para ontem, né? Aí o Pedro, ele já é mais ali, detalhista, né? Aí é nisso. É nisso. Bom, que são perfis. O balanço, o equilíbrio. Mas eu sou assim, eu até brinco assim, gente, eu sou a mais velha, mas eu acho que eu sou a mais louca, assim. Quem sou? Agora corta, faz assim, entrega. E já, eu queria saber aí, falando sobre recrutamento e seleção, né? Que tu pudesse dar um passo a passo, umas dicas para as donas que estão nos assistindo, que estão começando nesse processo, né? Fazendo aí suas primeiras seleções dos seus negócios. Ou que coitadas, assim, eu passei por isso várias vezes. Gente, acho que eu não sei nesse negócio de recrutamento, seleção não é comigo, não. Porque não é possível, eu vejo a pessoa, eu digo, essa pessoa vai ser massa e não dá certo. Tem até donas que às vezes falam comigo, né, lá no meu WhatsApp, sobre essa questão de contratação, né? Como é que olha, como é que observa. Para uma pessoa que está iniciando, né, na contratação, os primeiros colaboradores, o que você tem que entender? Primeiro, organizar os seus processos. Por mais que não tenha tantos processos definidos, mas pelo menos os básicos do que você vai precisar passar como demanda precisa estar existindo. Porque quando está tudo na sua cabeça, você não tem nada desenhado, nada para mostrar, aí essa pessoa vai te frustrar. Porque ela não tem como adivinhar, ela não vai suprir tua expectativa, entendeu? A não ser que ela venha com muita experiência em outra empresa, provavelmente você também não vai ter dinheiro para contratar essa pessoa com muita experiência, né? Então vai ser os estagiários.
Então, se você não tem isso bem desenhado e tem uma linguagem educativa, acho que o que fez muito a Ivna dar certo nas contratações dela, né, de talentos que ela foi desenvolvendo, é a percepção que ela já tinha de educadora. Então, ela já era treinadora, ela já sabia educar, ela já sabia ter percepção. E muito empreendedor não consegue ter essa percepção. Né? Então, ele vai ali, eu quero resolver. Aí não resolve. Aí ele chega, meu Deus, mas eu fiz tudo direitinho, não sei o quê. Às vezes eu paguei uma consultoria e não deu certo. Né? Mas assim, porque vai dar certo se você fizer dar certo com essa pessoa. Você vai precisar direcionar ele, né? Então, primeira coisa, o que eu quero dessa pessoa? Anotar bem direitinho o que eu quero dela. Faz uma apresentaçãozinha no slide. Comunicação, né? Isso, o que eu quero dela? Faz Faz tipo um esquemazinho, um script. Quero isso, isso, isso dessa pessoa. Então, quando ela chegar, eu vou passar pelo menos uma manhã ou um dia com essa pessoa. Eu preciso treiná-la. Eu preciso dizer exatamente o que eu quero. Depois disso, a gente vai marcar semanalmente o dia da gente rever o que tá difícil e o que não tá. Feedback. Né? Então, você fazendo esse passo a passo, já melhora, assim, muito esse recrutamento, né? Da pessoa conseguir trabalhar com você. Entendeu? E aí também hoje é bem desafiador com essa nova geração, é a questão do posicionamento, né, no digital, essa empresa no digital, porque a galera da geração Z, eles estão conectados ao digital. Então a primeira coisa que eles perguntam, qual é o Instagram? Né? Eu poderia ver o Instagram da empresa, e não é só a galera do marketing, que eu faço seleções para outras empresas, né? Todos eles perguntam, qual é o site da empresa? Qual é o LinkedIn da empresa? Então assim, esse posicionamento você também precisa ter lá na internet. Não precisa ser ativo 24 horas, mas está bem estruturado, organizado, mostrando o que você quer, porque é mais uma forma de você captar pessoas para trabalhar ao seu lado. Né? E o início, gente, vocês vão errar. Né? Vão acertar, vão errar mais do que acertar, né, Annalise? Até porque é um processo de descoberta do empreendedor. Até acertar, né? É um processo de descoberta do empreendedor, né? Ele tá descobrindo ali o que realmente vai fazer sentido para a empresa dele. Mas é ter paciência. Esse desenho que você falou é fundamental. Às vezes a empresa se depara com um profissional, adorei aquele profissional, eu quero contratar. Tá, mas é um profissional que ele só se motiva a trabalhar se ele tiver uma capacidade de tomar decisão. E você vai colocar esse profissional dentro de uma atividade extremamente operacional, que ele só vai receber ordens. Então, o profissional não fica com você. Então, tem que estar muito casado o que é que você quer e qual é aquele profissional que realmente vai atender aquilo ali. E, Annalise, a pessoa entender que o profissional ou o colaborador não é a pessoa, né? Porque eu acho que uma grande parte, principalmente da mulherada que tá me ouvindo aí do outro lado, eu já ouvi isso 500 vezes. Mas eu chamei fulana para fazer tal coisa, mas não faz nada direito. Maria, eu tenho que ensinar, já ensinei 5 vezes, a pessoa não sabe fazer direito. E não sei o que lá, por quê? Porque ela acha ou acredita na cabeça dela que ela é a pessoa que mais sabe fazer aquela função, porque ela tem, né? Então ela faz da forma dela e quando ela delega para alguém, essa outra pessoa vai fazer do jeito dela, que não necessariamente é o mesmo jeito da dona, né? Mas ela acha que é errado, e aí ela, não, pode deixar que eu faço. Aí ela já bota a colaboradora de lado e ela mesma vai fazer. E é uma característica das pessoas bem centralizadoras, né? Que acabam se sobrecarregando porque não conseguem delegar. Teve um dia que, eu até lembrando aqui, você falando, lembrei de um caso, que para mim foi muito marcante dentro de uma empresa, né? Uma gestora de muitos anos nessa empresa, e ela estava crescendo no cargo, né? Indo para gestão maior, assim, realmente estratégica, era uma empresa de grande porte. E os colaboradores dela, né, não estavam conseguindo crescer junto com ela. E quando a gente foi entender, né, o que acontecia e tudo, é porque ela era muito insegura ainda com o novo cargo. Então, quem estava ficando no cargo antigo dela, ela não deixava a pessoa brilhar, podemos dizer assim, a pessoa fazer também, né? Ela ficava toda hora controlando tudo. Não era nem porque ela era uma ótima gestora antes, não era porque ela não era
ela era controladora, não era o caso, ela não era, ela era uma boa gestora. Só que a insegurança do novo cargo, da nova função, estava mexendo tanto com ela que o ego dela falava mais alto e ela queria mostrar que ela sabia mais. De alguma forma ela queria se responder que ela era capaz, então ela ficava toda hora, tá vendo, o setor precisa de mim, eu não tenho como estar nesse cargo, porque lá precisa de mim, a pessoa não tá sabendo dar conta, mas ela não deixava a pessoa dar conta, né? Então a gente tem que ter essas percepções, se realmente o outro não tá dando conta ou a gente tá deixando ele dar, né? Às vezes as nossas inseguranças, os nossos novos desafios faz com que a gente fique presa ali ao que passou, né? O passo novo que a gente precisa dar. Então, eu lembro muito bem disso. Aí você falou, eu lembrei. Que ficou forte assim pra mim. Eu disse, olha, gente, como é que pode, né? Ela tá perdendo uma oportunidade de crescer. Dizendo que ninguém sabe fazer lá no setor dela. Né? Eu já passei por uma situação próxima, assim, só que a pessoa, ela trabalhava na área financeira e ela passou por um curso de liderança comigo. E ela era uma pessoa muito difícil e os colegas sempre reclamavam. A Annalise tem uma dificuldade muito grande de lidar com ela, porque ela não passa todas as informações, ela tinha um zelo muito grande com a atividade que ela fazia e ela não permitia que ninguém chegasse perto. E ao final do curso, quando começaram assim, os depoimentos, as avaliações, ela foi dar o depoimento dela e disse, olha, por muito tempo eu reclamei da minha empresa, porque a minha empresa não me dava oportunidade de crescimento. E hoje eu percebi que eu não cresço porque eu não consigo soltar a minha área. Então ela era totalmente presa ali, não tinha como crescer, porque ela não soltava, né? E isso também acontece com o empreendedor, né? Isso acontece com o empreendedor. E eu acredito muito que nós mulheres, né, indo mais para a questão do gênero de fato, nós mulheres somos por quase que nascenças centralizadoras, Sim. porque a gente quer ter o domínio da nossa casa, da nossa família, controla os filhos, controla a casa, né? E a gente leva esse comportamento para dentro da empresa. Só que a gente, né? exatamente, só que a gente tem que entender que lá são talentos que precisam ser desenvolvidos, que não necessariamente vai fazer igual a você. Né? E aí a gente vê cada vez mais as mulheres reclamando de exaustão, de cansaço, quando na verdade elas poderiam estar delegando um pouco mais e abrindo mais a mão para fazer funcionar. Isso inclusive é uma coisa que Ivna, eu acredito, né, pelo menos conhecendo a vida dela, que ela sabe fazer muito bem. Porque até a gente, como é que ele consegue dar conta de duas filhas, uma filha bebê agora, né, a empresa com todas as suas dificuldades, a casa e tudo, então a gente costuma falar, né, Ivna, como é que ela consegue dar conta, tá plena aqui ainda no podcast, né? Pessoas, foi tudo muito lindo, tudo maravilhoso. Precisamos encerrar. Já com saudade, pessoal. Quero iniciar nossa conclusão, primeiramente agradecendo ao nosso patrocinador master, a Modernista Digital, que está nos aturando até o prezado momento, tio Cid aqui com essa paciência, né, inenarrável. Então, muito agradecida aí pelo pessoal da Modernista, inclusive sigam o pessoal da Modernista aí nas redes sociais, tá, gente? Tô até aqui com a minha cola, que é o cartãozinho do Gil, tá? Então, vão lá no site deles, modernista.digital, tá? Conheçam mais o trabalho dos meninos, que os meninos trabalham muito bem a parte do marketing. E tem esse estúdio também, quem quiser também gravar o seu podcast, né? Tem um trabalho aí feito, contem com o pessoal da Modernista, que eles são sempre maravilhosos, o Gil e a Paty. Então, gratidão. E agradecer a todas vocês, obviamente. Agradecer a nossa voluntária master aqui também do Donas, que é a Lisli, que está cuidando do nosso podcast. Agradecer aí a Jéssica, a Ivna, a Annalise. E eu quero que vocês concluam aí, né, o que a gente pode fazer de última fala para essa dona, para a gente poder arrematar aí a história e a gente finalizar por hoje. Quer começar, Lisli? Posso começar. Eu aprendi muito, né, pessoal, com vocês. Eu também sou uma empreendedora há pouquíssimo tempo, então tudo que tem de trocas aqui no Dona eu me beneficio diretamente. E eu acho que eu posso dizer que o que fica de mensagem para mim hoje é, acima de tudo, humanidade no trato com as pessoas, né? Essa sensibilidade. E eu espero que as donas tenham
conseguido captar essa mensagem, a necessidade de trabalhar essa sensibilidade na relação para que as suas empresas, para que as empresas de vocês possam cuidar dos funcionários da forma como a Ivna falou. Muito bem, Jéssica? Gente, o recadinho que eu quero deixar aqui para vocês, né, que vocês observem mais quem são vocês nesse processo, por que vocês estão empreendendo e todos os dias lembrar disso, desse porquê. Porque quando a gente cria, né, essa forma automática de dizer para nós mesmos, eu tô nisso porque eu quero construir aquilo, porque eu quero conseguir tal coisa, a gente consegue ter mais força. Porque no nosso dia a dia vai ter muitos desafios, né, e o nosso emocional, ele sabota muito isso. Então, se eu não deixar isso muito bem alinhado no meu pensamento, provavelmente eu vou ter um dia bem ruim e vou deixar de conectar com o cliente, vou deixar de fazer vendas, vou deixar o meu projeto para depois, porque alguém disse que não iria dar certo, né? Então, assim, tenha muito claro, por que eu quero empreender? Se vai começar com a renda extra, ok, mas por que eu quero começar com a renda extra? O que eu quero ganhar disso? Porque a gente tem que pensar em ganhos, né? E que não é só dinheiro, tá, gente? Tem que ter algo a mais. Porque exatamente. só o dinheiro não sustenta todas as dificuldades. Os ganhos que eu tô falando é de vida, né? É de vida. Quando a gente consegue, por exemplo, se eu conseguir, sei lá, 20 clientes compraram hoje o meu pão, 20 clientes. Tudo bem, entrou dinheiro, mas nossa, eu consegui 20 clientes, deles eu vou conseguir mais indicação, né? Então quer dizer que eu tô o quê? Conseguindo ter mais persuasão, eu tô me desenvolvendo profissionalmente, então tem um significado nesse dinheiro, né? O dinheiro é a consequência, mas os nossos resultados, ele tá dizendo o quê? É a resposta que a gente tá se dando a gente tá saindo da onde a gente começou, né? E cada passinho desse, por mais pequeno que seja, a gente tem que glorificar e ficar muito feliz, né? Uma coisa que eu aprendo, porque eu tenho uma autocobrança muito grande, né? Acho que quem trabalha com educação, né? No caso também a Carol, que gosta de trabalhar com essa parte mais especialista, a autocobrança ela é maior do que outros empreendedores que começam de forma mais operacional, né? De venda de alguma coisa, de algum produto, porque ali existe a entrega que você tem que dar àquele outro, né? Às vezes é o acompanhamento que você vai ter com aquele cliente. Então, assim, é uma autocobrança muito grande. E a gente tem que identificar o que eu cresci nesse processo. Tá, eu apostei em tal coisa, não deu muito certo, mas o que eu aprendi? Isso é ganho, né? A gente dizer que tal coisa a gente não vai fazer mais, isso é um ganho, porque pra gente dizer hoje que algo não funciona é porque a gente tentou, e esse tentar a gente tem que ver como ganho, porque quem não tenta nunca vai chegar realmente a um objetivo final, né? Então é tentativas, erros, acertos e por aí vai. Dica de um livro? Deixa eu ver, veio vários aqui na minha cabeça. Primeiro que vier. O primeiro, eu vou falar sobre as emoções, né? As 5 feridas emocionais. Né? Esse é um livro que, assim, talvez você não vá conseguir entender tanta coisa, né? Mas já vai te ajudar a identificar, talvez, quais são esses traumas que eu tinha falado lá no início, que você tenha, né? Que você vai trazendo ao longo aí da sua infância, da sua vida. Analice? Eu vou pegar aqui o gancho da Jéssica no final, né, para dizer que não existe receita de bolo. Uhum. Tudo é experiência. Né? Hoje a gente viu aqui a experiência da Ivna com a Inove, história fantástica, mas a gente vê que tudo é experiência, né, Ivna? Eu tenho certeza que há 20 anos atrás você agiria diferente se você começasse hoje. Então, a gente tem que fazer, né? Não dá para ficar só querer empreender, tem que fazer, né? Tem que fazer, tem que errar. Errar faz parte do processo. E a gente não aprende só nos livros, gente. A gente não aprende só fazendo curso. A gente também aprende por meio da experiência, do fazer, do erro e principalmente dos relacionamentos. Escutar a história dela nos ensina muito. Sim, por isso que o DonasCast, ele é puro conhecimento. Mas, Analice, dica de um livro. Eu sou apaixonada pelo livro Os 7 Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes. Eu acho que é um livro, assim, é uma bíblia para quem quer ser gestor. Uhum. Que bom. Gostei. Ivna? Gente, primeiramente, obrigada, amei. Adorei, queria mais, adoro falar. Não, assim, do propósito, né, de uma boa mensagem, eu acho que, assim, o empreender não é fácil, mas é muito gostoso.
E o cuidar de vidas também é muito especial. Então, assim, quando a gente empreende, a gente cria uma história. E essa história que você olha para trás e tem orgulho da linda trajetória. Que dure pouco, que dure muito, que dure o tempo que for, mas que você seja feliz pelo que você fez. E cuidar de vidas, porque cada vida daquela que já passou por essa história vai olhar para você com carinho, de forma diferente. E que você deixou uma sementinha para cada um deles. Com certeza, algo de diferente você fez. Né? Então é isso, e fico aqui também sempre à disposição para conversar. Eu falo que às vezes eu sou fria, mas assim, no sentido prática, mas eu tenho um lado materno muito grande, assim, de escutar pessoas, poder auxiliar, ajudar. Então, disposição aí, Carol, que precisar no projeto, que precisar para todos, né? E que vocês sejam felizes e façam o que amam. Acho que Muito bom. Donas, gratidão a todas que estão aqui presentes, gratidão a você que ficou até agora aí assistindo a gente, né? Siga, compartilhe, curta, se inscreva no canal, essas coisas que todo mundo diz, tá? Vocês devem estar sabendo aí como é que faz, o sininho, o negócio, o trelé, pro lá, tá? Gostou, curtiu, compartilha com a dona, tá? A gente tá aqui para levar mais conhecimento para vocês, e aproveitem os comentários para pedir temas novos, convidadas, quem que vocês querem ver sentadas aqui com a gente. A gente precisa muito da colaboração, tudo que a gente faz é para vocês. Tá bom? Então sigam @Donas do Seu Mundo. Quem quiser também estar dentro do nosso grupo do WhatsApp também, no próprio Instagram tem o link para o grupo, e participem de todos os nossos eventos, que a gente sempre tá com um evento presencial, seja o nosso happy hour, o nosso clube de leitoras, os nossos eventos que a gente vai fazer, vai ter um agora, né, pro mês da mulher, e vai ter vários outros aí que vão vir durante o ano. Então você esteja recebendo aqui essa comunicação em qualquer momento da sua vida, segue lá, que lá sempre tem a nossa programação no @Donas do Seu Mundo. Meninas, obrigado, gratidão, e até o próximo episódio. Tchau, gente. Tchau. Aqui, Donas Cast, o podcast do Donas do Seu Mundo.